Paz do Senhor, igreja. Você que está em casa, seja muito bem-vindo ao nosso culto Hope. Vocês que estão aqui, fiquem de pé. Fechem os olhos, vamos orar. Jesus, obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada, Pai, por estar na Tua presença mais um dia. Jesus, que nessa noite nós venhamos sair daqui totalmente cheios da Tua presença. Que nós venhamos ser constrangidos, Pai, com o Teu amor, com a Tua glória, com a Tua graça. Jesus, que pessoas venham sair daqui transformadas, que pessoas venham sair daqui tocadas pela Tua mão, pela Tua presença. Oh, Jesus, eu declaro sobre pessoas que estão em casa, que elas venham sentir, Pai, a Tua presença mesmo na casa deles. Amém? Abram as vossas Bíblias em Êxodo 15, 24. Amém? E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatuto e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante os teus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade porei sobre a ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Quando eu li essa palavra, 3 coisas me chamou muita atenção, que eu falei: uau, Deus, o Senhor é top. A primeira coisa foi que nós não devemos questionar o porquê das coisas para Deus. Quando Deus mandou Moisés e os israelitas para o deserto, Moisés ele não ficou se perguntando: Deus, por quê? Deus, será que coisas vão acontecer? Será que nós vamos ter água? Será que nós vamos ter o que comer? E ele simplesmente confiou em Deus. E eu quero te encorajar nessa noite que você não pergunte para Deus por que as coisas estão acontecendo, por que estão dando errado, mas que você venha confiar, que você coloque suas preocupações, que você coloque os seus medos totalmente nas mãos dele, que todo o seu coração esteja nas mãos dele. A segunda coisa foi: nós temos ouvido a voz de Deus. No verso 26 ele diz assim: e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus. Mano, você tem entrado no teu quarto e falado: Deus, eis-me aqui, eu quero ouvir a tua voz. Tudo aquilo que tem me impedido de me achegar a ti, tudo aquilo que tem me impedido de estar na tua presença, de ouvir a tua voz. Você tem ouvido realmente a voz do Senhor? E eu quero te encorajar nessa noite novamente para que você abra o seu coração e que você venha ouvir a voz do Senhor, que tudo aquilo que te impeça de ouvir a voz dele, que fique para trás, que tudo aquilo que te impeça de sentir a presença dele caia por terra nessa noite. E a terceira coisa é, no final do verso 26 ele diz: porque eu sou o Senhor que te sara. Ele é o Senhor que te sara, Ele é o Senhor que te livra, Ele é o Senhor que cuida de você. Mano, não importa o que você tem passado, Ele está cuidando de você. É só você abrir os seus ouvidos, abrir o teu coração para Ele e estar disposto. É você seguir os mandamentos dEle, é você ouvir a voz dEle, que Ele está pronto para cuidar de você. Muitas das vezes nós não percebemos se Ele está cuidando de nós, mas nos detalhes Ele está presente, Ele tem te livrado, Ele tem cuidado de você. Que nessa noite você venha ouvir a voz de Deus, que o seu coração esteja totalmente na presença dEle, que o teu coração, as tuas preocupações, os seus medos, toda a timidez da sua vida venha estar nas mãos dEle. Se você pensa que algo não vai dar certo, que você entregue nas mãos dEle. A vontade dEle ela é boa, perfeita e agradável. É só você confiar, abrir os seus ouvidos para ouvir a voz dEle, abrir o teu coração para a presença dEle. Amém? Comece
você nessa noite. Ele diz: filho, vinde a mim porque há lugar na mesa para você. Há um banquete preparado para nós nessa noite e nós precisamos ir até essa mesa. Nós precisamos nos lançar diante de Jesus. Ele diz: vinde a mim, filho. O Senhor tem cuidado de você. Não se preocupe, lance as suas preocupações diante do Senhor nessa noite. Chame a atenção de Jesus a você. Comece a exaltar o nome de Jesus. Pai, nós vemos aqui nessa noite te exaltar. Senhor, viemos entregar as nossas vidas diante do Senhor, Pai. O Senhor é tudo que nós temos de melhor, Jesus. Aleluia. Cordeiro se entregou em meu lugar.
Obrigada, Jesus. Nós te adoramos, Pai. Sim, Jesus, esse é o nosso desejo nessa noite, Pai. Continuar queimando por Ti, Jesus. Nós sabemos que o Senhor vive, que o Senhor reina e que nada é impossível para o Senhor, Pai. Comece a exaltar o nome de Jesus nessa noite. Ele, o Senhor Deus, está vivo, Ele reina. Você não é órfão, o Senhor tem cuidado de você. notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Os descendentes de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão
e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas na Bíblia nós nos deparamos com a história de Paulo e Silas, que eles estavam em uma prisão, mas mesmo naquela prisão eles adoraram ao Senhor, e aquelas muralhas caíram, aquelas paredes caíram. Eu não sei qual prisão você está, mas o Senhor tem te chamado para adorar o nome dEle. Não é sobre a luta que você está passando, é sobre o Senhor que te governa. Você não foi feito para essa luta, você não foi feito para esse mundo. Não importa o que você tem passado aqui, apenas adore ao Senhor, que as muralhas vão cair. Essa algema que te prende será quebrada pelo poder da sua adoração. A adoração move o coração de Deus. Não é tempo de se conformar, é tempo de se levantar e adorar o nome de Jesus. Ei, jovem, é tempo de se levantar e adorar o nome de Jesus. Por acaso há algo impossível para o Senhor? Rasga os céus e desce, faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer. Rasga os céus e desce, faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer. Rasga os céus e desce, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão diante da majestade de Jesus. Dê o seu aplauso ao Senhor nessa noite. Dê brados de vitória ao Senhor. Ei, é Ele quem peleja por você. Apenas adore ao Senhor. Dê brados de vitória ao Senhor. Exalte o nome de Jesus. Aleluia! Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia! Aplauda ao Senhor uma vez mais. Aleluia. Glória a Deus. Senhor é bom. Glória a Deus. Pode se assentar. Uau, a presença do Senhor é real nesse lugar. Quantos já foram abençoados nessa noite? Quantos já foram abençoados nessa noite? Glória a Deus. Você que nos visita, seja bem-vindo. Para nós é uma alegria receber vocês aqui na nossa casa. Vamos passar para o momento dos dízimos e das ofertas. Pegue o seu dízimo e sua oferta na mão. Vamos apresentar ao Senhor. Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento de adoração. Nós te agradecemos porque o Senhor é real nesse lugar. Nós te agradecemos, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos feito. Te agradecemos por essa semana. Te agradecemos pelo nosso trabalho, Pai, aquelas pessoas que precisam de uma porta de emprego,
Que nessa semana, Jesus, o Senhor possa providenciar essa porta para essa pessoa e que ela possa honrar o seu nome, Jesus, através desse trabalho. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é fiel e mesmo nesse tempo difícil o Senhor tem cuidado de nós e nós temos provado da sua bondade, da sua graça, Senhor. Nós te agradecemos porque em todo o tempo o Senhor é fiel e o Senhor não tem nos deixado. Te agradecemos, Jesus, pelo alimento que nós temos em casa. Te agradecemos porque o Senhor é bom, Pai, e o Senhor é poderoso, Jesus, e nada pode impedir o Senhor de operar o milagre na nossa vida. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Com alegria, saia do seu lugar, venha ofertar e dizimar. Você que está em casa, vai aparecer na sua tela o Pix, você pode ofertar e dizimar por aí. Você que está aqui na igreja e queira usar a máquina, o obreiro está ali no fundo para te auxiliar, amém? Hoje nós tivemos o Bazar do Amor, foi uma bênção. Queremos agradecer todas as pessoas que contribuíram, as pessoas que vieram. Nós podemos alcançar muitas vidas através daquelas roupas, dos sapatos. Superou as nossas expectativas, né? Foi muito bom. Em breve nós teremos outros e a gente vai divulgar, tá bom? A Adriana que vai ministrar nessa noite. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Aleluia. Sal da igreja com a paz, amém? Neste momento eu gostaria que todos se colocassem de pé. Pai, neste momento nós colocamos diante de Ti, Senhor, a nossa palavra. Deus, que o Senhor venha entrar neste lugar, Pai. Nós cremos que o Senhor já está aqui e nós cremos que o Senhor já operou neste lugar, mas nós sabemos que nós sairemos daqui com algo diferente hoje, porque o Senhor marcou o encontro conosco e o Senhor nos trouxe aqui para que a Tua palavra fosse revelada a nós. Então, Pai, entra, Senhor, nos nossos corações. Pai, que nós viemos entender e absorver a Sua palavra. E Deus, que essa palavra, Senhor, venha germinar em nós e que nós viemos compartilhá-la com outras pessoas. Pai, que essa palavra, Jesus, venha trazer um fruto, Deus, em nós. Pai, essa é a oração que nós fazemos diante de Ti. Amém, Senhor. Amém? Abram as vossas Bíblias em 2 Timóteo. Capítulo 2, do versículo 10 ao 13, nós vamos estar lendo. Quem quiser se assentar, pode se assentar. E a palavra de Deus diz: por esta razão tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Fiel a esta palavra: se já morrermos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira alguma pode negar a si mesmo. Hoje eu quero trazer a palavra sobre fidelidade. Vocês podem repetir comigo? Fidelidade. Eu quero falar sobre 2 princípios da fidelidade para como nós sermos fiéis com Deus, porque Deus, Ele já é fiel conosco. Mas nós muitas vezes não somos fiéis a Deus. Uma das maiores características de Deus é a fidelidade. O Senhor, Ele é fiel independente do tempo, independente da razão. E a fidelidade dEle é eterna, não é algo que é passageiro. A fidelidade de Deus, ela não é medida por um tempo, por um espaço, por um lugar. Mas ela é eterna, ela é inquebrável. Deus, Ele é fiel. A sua natureza é da própria fidelidade, diferente da nossa como ser humano. E ainda que a nossa fidelidade com Deus, ela fale, a fidelidade de Deus, ela continua intacta. Ela continua intacta comigo, com você, com a nossa família. Porque a fidelidade de Deus, ela não é remediada. Eu me lembro que quando eu fui pesquisar essa palavra, eu fui pesquisar alguns significados da palavra fidelidade. Não que nós não sabemos, mas eu queria entender o conceito que Deus, Ele aplica pra gente, essa palavra de fidelidade. E ser fiel, acima de tudo, é você ter uma intimidade com a pessoa ao ponto de você entender que tudo que vem dela, de alguma forma,
vai ser algo bom para você. Então tudo que vem de Deus de alguma forma é bom para nós. O que vem de nós às vezes para Deus não é bom, mas o que vem de Deus, ele é bom para nós. O primeiro princípio da fidelidade que nós temos que ter com Deus é a obediência. A obediência, ela vai nos levar a cumprir a vontade de Deus, que acima de tudo é o que tem que reinar nas nossas vidas. Quando você pega a passagem de Abraão, ele era tão fiel ao Senhor, ele era tão obediente a Deus, ao ponto dele entregar a promessa dele para Jesus. Vocês conseguem imaginar isso? Abraão, ele esperou anos e anos para Deus poder cumprir uma promessa na vida dele, que era ser pai de multidões. Agora, como que ele seria pai de multidões se Deus pede o próprio filho para ele? Vocês conseguem imaginar o conflito interno que Abraão sentiu naquele momento, quando Jesus chegou nele e falou assim: olha, eu preciso que você vá até aquele monte e sacrifique o seu filho. Muitas das vezes a gente não sacrifica nem o nosso tempo, a gente não coloca diante de Deus nem a nossa disposição. Imagina um filho, imagina algo que custe. Mas eu quero te dizer nessa noite que para você fazer a vontade de Deus vai te custar algo. Não só algo, vai te custar tudo. Vai custar tudo que você tem. E é engraçado isso, né? Pra gente poder dizer. Pra gente poder chegar até Deus, a gente tem que perder. Por isso que as pessoas do mundo que não conhecem a Jesus consideram as pessoas crente louca. Porque como que você fala isso pra uma pessoa? Olha, para você seguir a Jesus, você vai ter que perder tudo. Porém, o que a gente ganha é algo que é incomparável. É algo que a gente não pode nem medir com as nossas palavras, porque a salvação, ela é eterna. Coisas que a gente conquista na terra é passageiro. Um carro, uma faculdade. Tudo que a gente conquista na terra é algo que com o tempo vai se deteriorar, mas com Jesus a salvação, ela é eterna. Ela é algo que Deus, ele firmou conosco. E algo que Deus, ele realiza na nossa vida. Quando Deus, ele pediu a Abraão seu filho, ele achou nele um coração de filho. Porque um coração de filho, ele é obediente. Essa semana, a gente estava indo embora. E um dos jovens falou pra gente, falou pra mim, pro Everton. Olha, eu consegui cumprir um princípio bíblico muito grande na minha vida. Eu consegui honrar o Senhor com o meu dízimo. E naquele momento, meu coração, ele se encheu de alegria, porque muitas das vezes a gente não consegue ser fiel nem a um princípio bíblico, que é o dízimo, as ofertas. E eu sei que esse jovem, ele vai ser fiel em todas as áreas da vida dele, porque na menor das coisas ele foi fiel ao Senhor, assim como Abraão foi fiel ao Senhor. E eu quero te perguntar algo nessa noite: será que você tem sido fiel ao Senhor? Será que quando Deus tem falado assim para você, olha, hoje não vai em tal lugar, vai na igreja, deixa de fazer tal coisa hoje e leia a palavra, me busca. Será que você tem conseguido gastar esse tempo de qualidade com o Senhor? Ou será que o seu tempo tem sido todo em torno de você? Muitas das vezes a gente fala, mas agora eu estou na minha casa, eu estou cansado. Abraão, ele não pensou em nenhum momento em recusar a vontade de Deus. Quando Deus, ele coloca uma identidade em nós, essa identidade, ela se revela. E ela se revela em atitudes. A fidelidade, ela vai fazer as pessoas verem Jesus em mim e em você. Você não vai precisar dizer nada. Você não vai precisar falar nada. Você não vai precisar ficar expressando algo. As pessoas, elas vão olhar em você e vão ver como você é fiel ao Senhor. E aquilo vai fazer elas se achegarem a Deus. E o segundo princípio é conhecer a Jesus com profundidade. Não tem como nós sermos fiéis a Jesus se nós não conhecemos. Não tem como você ser fiel a uma pessoa que você não conhece. É como um relacionamento, é como uma amizade. Uma amizade, você gasta tempo, você gasta uma dedicação conhecendo a pessoa. Ou você fica íntimo de uma pessoa com 5 minutos, uma vez por semana. Não. Todos os dias você está ali cultivando algo, você está ali plantando, você está germinando aquela amizade, aquele relacionamento. E assim é com Deus. Não tem como você ser íntimo de Jesus. Não tem como você falar assim, Deus, eu te conheço, se você não gasta tempo com Ele, se você não busca o Senhor.
Não tem como Deus ele se revelar a você. Deus ele quer cumprir as promessas dele. Deus ele quer se revelar a você através de sonhos. Ele quer ter intimidade com você. O que ele mais deseja é que nós tenhamos intimidade com ele. Vocês conseguem imaginar Deus no seu sublime trono, apenas esperando que você fale com ele? E é assim que Deus ele está. É assim que Deus fica todos os dias. Todos os dias ele fica esperando que a gente fale com ele, que a gente se lembre dele. Muitas das vezes a gente passa todos os dias sem se lembrar de Jesus. E a gente só se lembra de Deus quando nós estamos aqui na igreja. Quando a gente chega, dobra o nosso joelho, ou quando a gente vem cantar. Mas é hora de nós mudarmos isso. É hora de nós estarmos com o Senhor, com um elo íntimo. Eu tenho certeza que se eu perguntar para algum casal que está aqui, como que ele conquistou a intimidade? E a intimidade é algo que não vai embora. Depois que você se torna íntimo de uma pessoa, já era. Você começa a falar com ela, você quer brincar com ela, você quer contar todas as coisas que você fez durante o seu dia. E é assim com Jesus. Muitas das vezes a gente nós vemos Jesus de uma outra forma, mas nós nos esquecemos que Ele é o nosso Pai. Quando um filho chega da escola, ele fala: pai, olha, meu dia foi assim, eu fiz isso, aconteceu isso, eu fazia isso com a minha mãe. Eu chegava da escola e eu contava tudo que aconteceu durante o meu dia para ela. E é assim que Deus ele quer se relacionar comigo e com você nessa noite. Ele quer que você seja próximo a Ele ao ponto de contar como foi o seu dia. Mas nos momentos de dificuldade a gente vai para longe de Deus. Nos momentos de dificuldade a gente vai buscar conselho em amigos, na internet, no Google, em palavras da internet. Mas se você dobrar o seu joelho, eu tenho certeza que Deus ele vai falar com você intimamente. Algo que Ele tem somente para você. Não é algo que você vai pegar ali da internet no momento, mas é algo que vem diretamente do coração de Deus. E o tamanho da sua busca é o quanto você vai ter de Deus. Vocês conseguem ver o peso dessa frase? O tanto que eu busco é o tanto que eu vou ter de Deus na minha vida. Então se eu buscar 30% é o que eu vou ter de Deus. Se eu buscar 50% é o que eu vou ter de Deus. Mas se eu for fiel ao Senhor em 100% do meu tempo com Ele, é o que eu vou ter de Deus, 100% dEle. E quando eu falo você gastar um tempo com Jesus, não é você ficar o dia inteiro dobrado seu joelho orando. Não, mas é o tempo todo você com o seu pensamento nele. Nós temos que ser fiéis ao Senhor em todos os níveis. Nós temos que ser fiel ao Senhor com tudo que nós temos, com tudo que nós somos até mesmo. A nossa vida ela gira em torno do plano de Deus, não é? O plano de Deus que gira em torno da nossa vida. Vocês conseguem imaginar Abraão naquela passagem quando ele desune ali de Ló? Ele tinha uma aliança, ele trabalhava ali com Ló. E eles tinham gado junto, eles eram muito prósperos os dois juntos. E quando Abraão fala assim: olha Ló, não está mais dando certo, os nossos pastores estão brigando, os nossos servos estão brigando entre eles, então se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Então Ló, ele olha aquela terra de Sodoma e Gomorra, que era a terra na época mais frutífera. E era uma terra muito bonita, muito vasta dos campos, e ele tinha muito gado. Então ele falou assim: eu vou ficar ali, é ali que eu vou ficar, porque é uma terra boa. E Abraão foi para o lado pior. Abraão foi para um lado que não era uma terra fértil. Mas mesmo na infertilidade daquela terra, Deus ele prosperou a vida de Abraão. Sabe por quê? Porque a fidelidade ela traz uma multiplicação na nossa vida. A fidelidade ela multiplica tudo que nós temos diante de Deus. Ela faz aquilo que é infértil se tornar fértil. Ela faz aquilo que não tem jeito ter jeito. Abraão ele recebeu várias promessas de Deus, foram várias. E o tempo que Abraão ele esperou para poder se cumprir todas elas foram um prazo bem longo. Eu não me recordo agora os anos, mas foram muitos anos. Só que quando Deus... Eu estava assistindo uma ministração e eu ouvi isso, e aquilo ficou gravado no meu coração.
no período do deserto, que é o tempo que você passa entre a promessa até ela se cumprir na sua vida, é o tempo onde Deus mais trabalha dentro de você do que fora de você. Talvez você tenha estado nesse período que você não ouve mais a voz de Deus, que você se olha e fala assim: Deus, não tem jeito. Deus, eu não consigo, eu não vejo uma situação. Mas saiba que é neste momento do tempo que Deus está trabalhando dentro de você. Talvez você não vai ver as coisas funcionando fora, pelo lado de fora, mas saiba que Deus ele tem algo preparado para você, assim como Ele preparou para Abraão uma terra fértil, assim como Ele multiplicou tudo que Abraão tinha, Ele vai fazer na sua vida, porque aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Só que para Deus Ele cumprir a promessa na nossa vida, a gente também tem que se colocar nesse lugar de perseverança. Muitas das vezes Deus ele lança muita promessa na nossa vida. Se eu perguntar aqui, quem já recebeu uma promessa? Acredito que muitos vão levantar a mão. Vamos fazer o teste? Quem já recebeu uma promessa? Agora eu vou ser mais específica. Quem já recebeu uma promessa quando era criança? Ou, sei lá, adolescente? E às vezes isso aconteceu comigo. Eu fui crescendo, eu recebi algumas promessas quando eu era ainda criança. E eu fui crescendo, eu falava, Jesus, essas promessas não se cumprem na minha vida. Por que, Deus? Então, era falso? Era mentiroso? Não era de Deus? Eu recebi algo que não era verdade? Mas nessa pregação que eu estava lendo, uma pessoa falava que às vezes Deus ele promete muita coisa na nossa vida, mas para ela poder se cumprir, a gente tem que perseverar. Existe essa linha tênue do tempo e o processo até a promessa se cumprir na nossa vida. E às vezes quando Deus falou as primeiras coisas, quando Ele prometeu lá quando a gente era criança, a gente não se colocou para Deus cumprir a promessa na nossa vida. Então como Deus ele vai prometer mais coisas, como Ele vai voltar a falar com a gente, se nós não nos colocamos neste lugar? Se quando Deus fala assim, olha, eu vou abençoar a sua vida, eu vou prosperar você, mas a gente não vai atrás de um trabalho, a gente fica na mesma, apenas esperando a promessa se cumprir na nossa vida. Abraão, ele não só esperou, ele caminhou. Abraão, quando ele chegou naquela terra, ele cultivou ela. Eu não sei como funciona uma agricultura, mas Abraão, ele trabalhou naquela terra. Não foi simplesmente ele chegou lá e Deus transformou aquela terra em uma terra fértil. Então, para Deus fazer a promessa se cumprir na sua vida, você também tem que se colocar nessa posição de fazer algo, de dar o primeiro passo ao Senhor. Talvez é apenas isso que está esperando para acontecer na sua vida, para a promessa poder ser realizada. Eu me perguntava muito para Deus, Jesus, e aquelas promessas que o Senhor fez em relação à minha família, em relação à minha mãe? E antigamente eu achava que minha mãe ela tinha falecido sem ela ver algumas coisas acontecerem. Mas um dia Deus falou muito forte no meu coração que era o tempo dela e que da forma dela, mas ela viu. Às vezes Deus ele faz uma promessa na nossa vida e a gente espera tanto aquilo que a gente acaba esquecendo que a maior prova de fidelidade, de amor que nós temos com Deus é a perseverança. Será que você consegue perseverar mesmo quando você não vê nada se cumprindo na sua vida? Será que você consegue ser fiel ao Senhor, mesmo quando está tudo dando errado, quando o seu trabalho não está bom? Quando algumas áreas na sua vida você olha e fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Mas é até mesmo nesse tempo, é até mesmo nessa área que Jesus ele vai trabalhar em você. Quem permanece no Senhor, ele obtém a vitória. Então, se eu pudesse falar o segredo da fidelidade, com as minhas palavras, eu diria que é permanecer. É você permanecer fiel ao Senhor, ainda quando você está num nível de dificuldade tão grande. É você permanecer no Senhor, no momento da alegria, no momento da tristeza, em todos os aspectos na sua vida. A permanência com o Senhor, ela leva a gente a um nível de fidelidade. E tudo que o Senhor, Ele quer de nós é que nós sejamos fiéis a Ele, assim como, não como Deus Ele é fiel a nós, porque a fidelidade de Deus, ela não pode nem ser dita em palavras. Mas eu quero nessa noite convidar você a ser mais fiel ao Senhor. Se você já é fiel ao Senhor, ótimo.
Mas eu quero te convidar a ser mais fiel ainda ao Senhor. E se você não é fiel ao Senhor, se tem alguma área na sua vida que você fala, olha, esse princípio eu não estou cumprindo, Jesus. Então você não está sendo 100% fiel a Deus. E hoje Deus, Ele quer que você seja. O Senhor, Ele está te convidando para ser fiel a Ele. A fidelidade de Deus vai multiplicar na nossa vida, assim como Ele fez com Abraão. Assim como Ele fez com a vida de Ana. Deus, Ele deu um filho a Ana e ela foi e entregou o filho dela. E Deus deu outro filho para ela. Porque quando Jesus, Ele quer fazer algo na nossa vida e Ele enxerga em nós um coração contrito, esse é o espaço que Ele precisa para Ele poder entrar e realizar aquilo que Ele cumpriu na nossa vida. Isaac, ele foi uma pessoa abençoada. E Isaac, todo mundo conhece Isaac como o filho da promessa na vida de Abraão, ou na Bíblia. Mas eu creio que Isaac, ele foi muito mais do que isso. Isaac foi o elo de Deus com Abraão. Abraão foi uma pessoa que foi chamada de amigo de Deus. Será que Jesus, ele consegue olhar para nós e ver a gente como amigo dele? É uma responsabilidade grande você ser amiga de Deus. Feche seus olhos neste momento. Deus, neste momento, Pai, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor trabalhe, Deus, em algumas áreas da nossa vida. Pai, ainda que nós tentamos, Senhor Jesus, nós não vamos conseguir ser 100% fiel ao Senhor como o Senhor é para nós, Jesus. Mas, Pai, nós queremos chegar num nível de fidelidade que o Senhor se agrade de nós. Naquela parábola dos talentos, quando Jesus entrega o talento para cada um dos servos, quando o senhorio deles entrega o talento, um deles cuidou do que tinha sido entregue para ele, mas só fez isso, só cuidou daquilo que tinha sido entregue. O outro foi lá e multiplicou. E nesse que multiplicou o talento, foi nesse que Deus viu fidelidade nele. No final dos tempos, Jesus, ele não vai perguntar o que nós fizemos. Ele não vai perguntar o que você fez na terra. Ele vai perguntar para nós o que você não fez, o que você deixou de fazer com aquilo que eu entreguei nas tuas mãos. Você multiplicou, você só cuidou daquilo que eu te dei. O princípio do ide é isso, é ide e trabalhai, ide e anunciai o reino do Senhor. Deus, ele não quer que você só venha na igreja e cumpra um princípio bíblico de apenas servir a Jesus, mas Ele quer que você também fale do amor dEle. Ele quer que você alcance outras pessoas. Não guarde para você aquilo que você pode compartilhar com o mundo. Deus, Ele quer fazer uma obra extraordinária em nós, mas para isso a gente tem que se colocar na posição, assim como aquele servo cuidou daquilo que a pessoa deu e ainda multiplicou. Será que você tem multiplicado o que Deus tem colocado na sua vida, o teu chamado? Será que as pessoas que Deus tem colocado ao seu redor para você cuidar, será que você tem cuidado, você tem zelado pela vida delas? Feche seus olhos neste momento. Começa a refletir em qual área que você não tem sido fiel ao Senhor. Se é no dízimo, nas ofertas, se é no seu relacionamento com Deus, se é na questão da obediência, se você não consegue ser obediente à voz do Senhor, se quando Deus te diz, olha, faz tal coisa, você faz outra, se quando Deus fala para você, eu preciso que você faça de outra forma e você teima com a vontade de Deus na sua vida, então feche seus olhos neste momento. Deus, Ele quer que você viva a vontade dEle. Eu sei que é difícil viver a vontade de Deus, porque a gente vai ter que perder tudo, a gente vai ter que entregar tudo ao Senhor. E às vezes a gente está no raso, está confortável naquele nível, onde as águas ela tá só aqui no nosso tornozelo, mas Deus, Ele quer levar a gente a um nível de águas na qual a gente está totalmente imersos nele. E a imersão ela tem que ser completa. A imersão é você falar assim, Jesus, eu perdi o controle para que o Senhor tenha um controle da minha vida. Se coloque de pé neste momento. Começa a orar agora. Se você ainda não chegou nesse nível de profundidade com Jesus, começa a clamar por essa profundidade com Deus.
Senhor para mais perto do seu coração. Deus, eu quero tocar o Senhor, eu quero te conhecer. Quando você emerge totalmente, não tem mais como você voltar atrás. Se você ainda tem dado passos para trás, é porque você ainda não emergiu no Senhor. Mas o Senhor, Ele quer te levar a essa imersão completa. Você não precisa ter medo, você não precisa ter dúvidas. Deixe que Deus, Ele conduza a sua vida até Ele. Senhor, leva-nos, Pai, para mais perto de Ti, Jesus. Eu quero conhecer Teu coração. Teu amor é tão mais doce de tudo que já provei. Eu quero conhecer Teu coração. Quero conhecer Teu Pai, nós queremos, Jesus, conhecer o Senhor por inteiro, Deus. Pai, nós queremos, Senhor Jesus, te conhecer, Deus. grande é o teu amor. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Traga-me pra mais perto. Senhor, Leva-me mais profundo. Deus, nessa noite, Pai, nós queremos te pedir se ainda há pessoas, Senhor, que entraram aqui, Pai, entristecidas, desanimadas, Senhor, se elas ainda se sentem dessa forma, Deus, que o Senhor venha tocar. Tudo que já Deus, nós não podemos tocar, mas o Senhor pode, Deus, o Senhor conhece todo o coração. Se você entrou aqui dessa forma, desanimado, angustiado, lança agora diante do Senhor. Deus, Ele cuida de você, Ele quer cuidar de você, Ele quer transformar o seu coração. Ele quer transformar toda dor em alegria. Ele quer transformar o seu coração amargurado em um coração alegre. Entrega diante do Senhor agora o seu ser, a tua adoração. Eu quero conhecer seu coração. Quero conhecer seu coração. Vocês podem repetir isso comigo? Se já morrermos com Ele, também viveremos com Ele. também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez não nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Amém? Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia. Aplauda o Senhor nessa noite. Aplauda o Senhor mais forte. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Que essa palavra venha ficar aí no seu coração, que você possa refletir. Deus abençoe a vida da Adri por trazer essa palavra para nós. Coloque sua mão em posição de receber. Que a graça, o amor do Pai, a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos e todos digam. Amanhã temos culto pela manhã às 9h30 e à noite às 18h30. Amém? Deus abençoe vocês. Aleluia.